dia, turminha do sexto ano. A nossa aula dessa semana, né? Nossa videoaula de português. Vocês irão assistir uns vídeos, né? E após eu irei explicar o conteúdo, né? Que vocês irão fazer. E também irei explicar páginas por página do livro. Tá bom? Que vocês estejam todos bem, vocês e os familiares de vocês, tá bom? Beijos! Vai começar agora a nossa videoaula de português. Turma, sexto ano, professora Vanessa Pinheiro, Escola Cincinato Furtado Leite. Acolhida. Vídeos. Você sabe a importância de estudar? Dê o melhor de si todos os dias. Atividade do livro. Atividade. Estuda em casa. Explicação da atividade. Será que vale a pena eu passar o final de semana todo estudando, ou uma noite inteira em cima dos livros, e deixando de lado festas com os amigos e aquele futebol de final de semana? Eu quero dizer a você que sim, vale a pena, pois o estudo abre vários leques de possibilidades para um futuro melhor e com várias escolhas. Escolhas como aonde trabalhar, qual profissão seguir e aonde morar. Via de regra, aqueles que não se dedicaram ao estudo, só lhes restam a possibilidade de serem escolhidos. As riquezas, os bens materiais, podem ser facilmente roubados de nós. Diferente do conhecimento na qual nós adquirimos com o estudo. E isso ninguém pode nos tirar. François Guzot diz: o estudo é a valorização da mente ao serviço da felicidade humana. Portanto, estude e seja feliz. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Esse vídeo, né, trata de quê? Sobre a importância de estudar. E fica aí uma perguntinha para vocês refletirem. E para você, qual é a importância de estudar? Que vocês aí pensem aí na cabecinha de vocês e percebam a importância de estudar, o conhecimento. Vai servir muito para vocês no futuro, para vocês terem uma boa profissão, para vocês conseguirem alcançar as metas de vocês. Como sempre, a importância de estudar é muito grande. Então, é muito importante estudar. Essa semana é referente aos dias 20, 22 e 23 de julho. O tema da atividade mais da língua, substantivo. O objetivo dessa aula: estudar funções sintáticas, semânticas nas orações e o funcionamento dos substantivos. Vocês responderão pelo anúncio publicitário as perguntas 1, 2, 3, 4 e 5 da página 121 e 122, né? Vocês irão responder essas perguntinhas pela página 121 e 122. Outro tema, né? O substantivo na prática, o objetivo, observar o processo de formação de substantivo. Vocês responderão pela reportagem as perguntas 1 e 2 das páginas 123 e 124. O tema da atividade: flexão de gênero,
O objetivo é estudar a flexão de gênero dos substantivos. Responderão pelo fragmento as perguntas 1, 2 e 3 das páginas 127 e 128. Vocês irão responder essas 3 perguntinhas da página 127 e 128. Estudo em casa. Atividade 15, né? Leitura do texto e resolverão as questões 1, 2 e 3. A 1 já vai com um gabarito para facilitar a resolução das outras questões. Agora o estudo em casa, né? Língua portuguesa. Atividade 15. O objetivo dessa atividade: diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Cara aluno, você sabe que quem entende com os autores, articulam as ideias de um texto, tem mais chance de ser boa interpretação textual. Para que seja capaz de realizar a leitura eficiente, o leitor precisa perceber que todo texto tem um projeto de dizer se esse projeto está articulado a partir de uma informação principal e das informações que completam, seja ilustrando, seja enriquecendo. As informações que enriquecem e complementam a informação principal são chamadas de informações secundárias. A relação entre informações principais e as secundárias garante a coerência e a coesão do texto. Para que você consiga identificar a informação principal de um texto, é necessário que relacione as diferentes informações de forma a construir o seu sentido total, ou seja, que relacione as diversas partes que compõem o todo significativo que é o texto. Para que se torne mais claro, observe a questão a seguir. Leia o texto. Cerca de 20.000 se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu ontem aos 93 anos. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18h30. Parte da população de 20.000 habitantes acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca, Estrela e Boi Fubá para homenageá-los em missa assistida por várias pessoas. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passarão pelo funeral centenas de pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Aí a primeira. O fragmento que contém a informação principal do texto é: letra A. Foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. B. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam A Triste Partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. C. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca, Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo, em missa assistida por cerca de 10.000 pessoas. D. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A PM calcula que passarão pelo funeral cerca de 20.000 pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. A resposta dessa primeira pergunta é a letra A, né? Que o fragmento principal do texto
Essa partezinha aí, onde foi decretado feriado ontem em Assaré para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Vocês podem perceber que a B, C e D apresentam informações que são importantes, porém são secundárias, ou seja, não são principais, são secundárias. Agora é com você, resolva as questões a seguir, exercite a sua habilidade de conseguir identificar partes principais de partes secundárias em um texto. Aí tem aí esse textozinho aí. Leia o texto a seguir. Trechos de músicas infantis são modificados por pais e escolas. Se atirar o pau no gato pode ir em cana, assim como o cravo que depois de brigar com a rosa foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Quem não se lembra dessas personagens? Peças centrais em canções infantis e que no mundo moderno estão com os dias contados. As escolas para crianças, principalmente até os 6 anos, deram novos rumos para tais histórias, sem qualquer resquício de violência e um final feliz. O cravo, por exemplo, encontrou a rosa, ficou feliz. E a rosa ficou encantada. O gatinho tadinho é nosso amigo. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O medo à violência ante o animal e a busca pelo politicamente correto minaram tais versos. Não há nenhuma portaria ou exigência do Ministério de Educação para que mudanças sejam feitas. E em Sertãozinho, o vereador Rogério Magrini, que é humorista e conhecido como Zezinho Atrapalhado, protocolou em junho de 2015 projeto de lei para proibir a cantiga Atirei o Pau no Gato seja entoada nas escolas. A proposta está em tramitação. Há quem lamente, fale em censura e invoque até magnitude de um compositor como Heitor Villa-Lobos, que dedicou à música infantil mais de 130 arranjos ao longo de sua carreira, entre eles, além do Cravo Brigou com a Rosa, o Samba Lelê, que também foi modificado. A letra original diz: Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. A palmada é a agressão e incita a violência. Agora, o professor do maternal ensina assim: Samba Lelê tá doente, com a febre malvada. Assim que a febre passar, a Lelê vai estudar. O assunto é polêmico, embora os coordenadores pedagógicos mantenham a versão original com o argumento de fidelidade à cultura. Introduzem as versões adaptadas durante as aulas. Não acredito que a letra gere agressividade. Isso fere a nossa cultura, mas também cantamos a versão recente. Tem como ignorar a versão de Atirei o Pau no Gato, porque a Galinha Pintadinha, sucesso entre as crianças, canta. Andresa Cristina Borges da Costa, coordenadora do Infantário dos Sonhos. Aí, de acordo com esse texto aí, a ideia principal do texto é: letra A, as mudanças nas cantigas de roda tradicional. B, a enumeração das letras de cantigas que foram modificadas. C, a informação de que algumas músicas sugerem agressividade. Letra D, a censura nas escolas das cantigas de roda tradicional. Vocês irão marcar a alternativa onde apresenta a ideia principal do texto. Aí observa a tirinha. Ontem acabou a luz em casa e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. 3. Na tirinha de Armandinho, a informação principal é a letra A, chateação de Armandinho. B, crise energética do Brasil. C, a falta de energia na casa de Armandinho. Ou D, noite divertida que teve ao lado do pai. Qual é a ideia
a informação principal nesse texto, nessa tirinha, né? Agora vocês irão ver um vídeo novamente, certo? É para finalizar a nossa aula. Essa vídeo é de Roger Oliveira. E muitas vezes a gente não tem coragem de enfrentar as oportunidades porque a gente não quer quebrar os paradigmas, não quer sair da zona de conforto. Cada dia tem que ser vivido como um dia a mais, porque cada dia nós temos que ser melhores que o dia anterior. Como ser feliz, por exemplo, com pequenas coisas, porque a felicidade que nós vivemos hoje é uma felicidade vazia. Nós buscamos sempre satisfação e não entendemos a profundidade e a simplicidade de ser feliz. Queremos comprar coisas ao invés de sermos coisas. Que ser é melhor do que ter. Porque ser feliz é a busca de você descobrir quem você é na realidade. E se você é transformado pelas leis, você não consegue ser completamente feliz. Até porque ser diferente é o normal. Não existem pessoas normais e pessoas diferentes. Somos todos diferentes, portanto, somos todos normais. E ter uma deficiência é só uma característica, como ter cabelo loiros, como ter olhos azuis. E nós temos que entender que não são as nossas capacidades que nos fazem melhor. O que nos fazem crescer é o reconhecimento das nossas deficiências e a decisão de superá-las. Porque o salto de paraquedas é exatamente igual à vida. Nós somos empurrados e nós vamos ter um momento definitivo do pouso. Mas o pouso de pouco interessa. O que interessa é esse momento em que você faz o voo. E ter um propósito na vida significa ser proativo naquilo que você tem de melhor, que é o direito de produzir. E nós temos que entender que a nossa autoestima é construída pelo que nós produzimos. E muitas vezes nós produzimos gastando tempo para comprar coisas. É uma forma de produzir para fazer coisas, que é muito melhor do que ter coisas. Então eu queria deixar um questionamento para que a cada atitude da vida, e como será o nosso dia de amanhã, e se nós teremos a oportunidade de fazer com que cada dia seja melhor que o dia anterior, porque nós temos que ser o melhor que nós pudermos hoje, como disse o Mário Sérgio Cortella, enquanto não pudermos ser melhores ainda amanhã. Obrigado por vocês.
Então, né, esse videozinho que a gente acabou de ver é para que cada um tente ser melhor todos os dias. Nós podemos, cada dia que passa, nos tornarmos melhores. Aprender com os nossos erros e nos tornarmos pessoas melhores. Todos os dias a gente pode melhorar alguma coisa em nós mesmos. Façam essa autorreflexão aí com vocês e cada dia tente ser uma pessoa melhor do que a que você foi ontem. Tá bom? Obrigada e até a próxima aula, tá certo? Após o slide, eu irei explicar página por página o livro, as atividades do livro, para que facilitem a aprendizagem de vocês, tá bom? Beijo! Como eu falei, né, eu irei explicar página por página a atividade do livro, né? Aqui na página 121, que tem como tema mais da língua, substantivo. Aí vocês irão responder a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Não é isso que começa na página 121 e termina na página 122 desse tema, né? Aí vocês irão responder as perguntas por esse anúncio publicitário que tem aí na página 121, onde tem assim: leia este anúncio publicitário de uma campanha de interesse social. Igualdade entre meninos e meninas hoje. Igualdade entre homens e mulheres amanhã. Aí tem a imagem, né? Ó. Vocês irão responder por essa imagem aqui que tá na 121, tá certo? A primeira questão é: que tipo de atitude essa campanha pretende combater? Ela pretende combater o quê? 2. Recursos não verbais são importantes para a transmissão de uma mensagem em um anúncio publicitário. A letra A. Quais figuras foram escolhidas para compor a imagem? Quais foram as figuras que foram escolhidas? Quais são as imagens que tem nesse anúncio publicitário? B. Explique a maneira como essas figuras foram organizadas no anúncio. Relacione-as ao objetivo deles. Essa imagem ela é dividida em duas partes, né? Uma parte compõe o quê? E a outra parte compõe o quê? 3. No texto verbal aparecem 4 palavras que nomeiam seres. Quais são essas 4 palavras que nomeiam seres? Tem na frase, tá certo? 4. Essas palavras fazem referência a um grupo e não a um único ser. Como essa ideia de número é indicada? Como é que se sabe que as palavras estão falando mais de uma pessoa, está no plural? Qual é a letrinha que indica que uma palavra está no plural dessas aí? 5. O texto verbal faz referência a 2 momentos, hoje e amanhã. O que eles significam no contexto desse anúncio? O hoje, ele representa o quê? E o amanhã representa o quê? Por exemplo, hoje a vida adulta, ou hoje a infância, né? E amanhã a vida o quê? Por exemplo. A outra atividade é na página 123, 123 e 124, onde vocês irão responder as perguntas 1 e 2. O tema dessa atividade é o substantivo na prática. A primeira pergunta diz o seguinte: leia o parágrafo inicial de uma reportagem publicada em um blog. O que o nome do seu animal diz sobre você? Dizem que você é o que você come e que você é o que você pensa. Não muito diferente, o nome que você dá para o seu animal de estimação diz muito sobre quem é você. E até sobre o que você busca na sua vida. Parece muito
para um simples nome de um animal de estimação, mas não é o que alguns estudiosos do assunto dizem. Estudos mostram que o nome que damos para os nossos animais refletem sim os nossos interesses e as expectativas que temos em nossa vida. Eles são um indicativo de como nós enxergamos as coisas, inclusive de características muito pessoais, como o nosso senso de humor. Por exemplo, dar o nome de Hulk para o maltês pode significar que o dono do animal é uma pessoa que gosta de ironias e que tem um senso de humor apurado. Aí a letra A. Retome. Para que servem os substantivos? Os substantivos, eles servem para quê? Para nomear o quê? Seres, objetos e assim vai indo. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês já sabem sobre os substantivos. B. Que relação existe entre o assunto tratado no texto e a função dos substantivos retomada por você no item A? Qual é a função dos substantivos? No caso aqui desse texto, ele está nomeando que seres? C. Segundo a reportagem, o que leva as pessoas a escolher os nomes de animais de estimação? Os nomes de animais de estimação, eles escolhem por quê? D. Observe acima a imagem de um cão da raça maltês, porque seria uma ironia chamá-lo de Hulk. Maltês, por exemplo, ele é uma raça de cachorro pequeno e delicado. Aí por que seria uma ironia chamá-lo de Hulk? Quais são as características que tem um Hulk nas histórias em quadrinhos, né? Letra E. Os substantivos cachorro e Hulk podem ser usados para designar o mesmo ser. Que diferenças existem entre essas formas de nomear? Por exemplo, cachorro. Cachorro, ele serve para nomear o quê? Hulk, ele serve para nomear o quê? F. Redige uma continuidade para o texto que você leu, incluindo mais um exemplo coerente com a abordagem feita pela reportagem. Por exemplo, qual outro nome de animal que poderia colocar no cachorro que, por exemplo, poderia demonstrar que a pessoa que escolheu esse nome, ele gosta de futebol, ou gosta de algum tipo de lazer, e assim vai indo. A2. Conheça um texto ilustrado do paulista Orlando Pedroso. Lobos uivam para uma lua nem aí. A. Que, na página 124, tá certo? Tá, 2. A. Que palavra poderia ser usada para substituir a expressão nem aí? Arrogante, indiferente, atrevida ou ingênua? Qual dessas 4 palavras poderia substituir essa palavra nem aí? B. A palavra indicada no item A não é um substantivo. Por que não é um substantivo? Ele indica o quê? C. Em sua opinião, o que o ilustrador sugere sobre o comportamento dos lobos nesse texto? D. Indique um substantivo equivalente à forma verbal uivam, formado pelo mesmo radical. Um substantivo que é formado por essa palavra, uivam. Letra E. Leia o box a seguir e conclua. A palavra formada no item D é um substantivo concreto ou abstrato? Por quê? Agora vocês irão fazer, né, a atividade que tem como tema flexão de gênero, que está na página 127, o texto, né?
Vocês irão responder a pergunta 1, 2 e 3. Aí tem aqui na 127, leia este fragmento de texto que descreve características sociais das araras. Aí, um animal monogâmico. A arara é um dos poucos animais do mundo conhecidos por ter o mesmo parceiro por toda a vida. Os casais de arara não ficam apenas juntos para se reproduzir, mas também compartilham seus alimentos e ajudam uns aos outros. Quando a arara fêmea coloca seus ovos e se ocupa em chocá-los, a arara macho sai para buscar alimentos para os dois. Os filhotes de arara saem dos ovos após cerca de um mês. Aí, por esse texto, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, que está na página 128. A primeira diz o seguinte: com base no texto, explique o que é um animal monogâmico. O que é um animal monogâmico, segundo o texto? 2. O que há de especial no relacionamento do casal de araras? O que é que tem de especial nesse relacionamento das araras macho e fêmea? Eles se ajudam, eles se atrapalham, o que é feito? Como é esse relacionamento entre os dois? 3. De que maneira o produtor do texto diferenciou o sexo dos animais? Ele usou qual palavras para separar a arara, para dizer que a arara é no masculino e a arara é no feminino? Quais foram as duas palavrinhas usadas para diferenciar isso, o sexo dos animais? Tá bom? A atividade que vocês irão fazer do livro é essa, né? Aí o estudo em casa eu já expliquei no slide, né? Já fiz a leitura do texto, né? Então é isso. Nossa aula chegou ao fim mesmo agora, né? Com a explicação das páginas do livro. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender e consigam responder em casa as atividades, tá certo? E um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.